trago em meu coração saudades daquela igrejinha, lugar de pessoas simples, mas temente a Deus. Ao recordar até choro, sinto grande emoção. Espírito Santo, abre a visão do teu povo, abre a visão da tua igreja, ó Pai. Eu cumprimento os irmãos na perfeita paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Antes de relatar esta visão, esta revelação do Espírito Santo, eu gostaria de deixar para a igreja, aleluia, a palavra do Senhor escrita em 1 Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 1, ao qual por título tem assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar, disse Paulo, como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, ele estava alertando a igreja de Corinto sobre a sua infantilidade na fé, sobre a sua meninice, a sua criancice espiritual. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Paulo aqui, na direção do Espírito de Deus, na direção de Jesus, estava alertando a igreja de Corinto, porque eles estavam espiritualmente fracos, irmãos. Tinham os dons do Espírito Santo, mas não tinham os frutos da graça de Deus. Não tinham frutos dignos de arrependimento, como pregou o profeta João Batista no deserto. Então, irmãos, esta visão é baseada em crescimento espiritual, ao qual o Espírito de Deus me deu para passar para a igreja pentecostal. Deus é amor. Significa que não venha servir para outras pessoas de outras denominações, outras igrejas, não. Mas a visão, a revelação que o Senhor me deu foi especificamente, diretamente à igreja pentecostal. Deus é amor. Então, irmãos, eu estava novamente a orar ao Senhor pelo turno da tarde e eu senti que o Espírito de Deus queria me mostrar algo. Louvado seja o santo nome do Senhor, ao qual também na palavra de Deus vem dizendo, baseadamente nos mistérios de Deus, que Jesus revelaria aos seus pequenos. Então Deus tem levantado o seu povo para alertar a igreja. Não é que o homem é nada, não é que o irmão quer se achar melhor, não é que o irmão quer fazer nada, porque quem faz não é ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Em nós habita o pecado, a lei do pecado, sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, se ele está alertando, é porque ele sabe e conhece o povo dele. Irmãos, e ali o Senhor, ele me mostrava, quando eu estava ali em oração, novamente, em sentidos, aleluia, glória a Deus, eu fui levada, a uma visão. E ali, irmão, louvado seja o santo nome do Senhor, eu pude contemplar uma casa. Esta é a visão. Eu pude contemplar uma casa bem simplesinha. Eu pude contemplar assim esse sentido, ou seja, pelo mundo espiritual eu vi que era uma casa bem simples. Só que o que estava dentro daquela casa era algo muito valioso. O que estava dentro daquela casa era algo de muita valia, entendeu? Era algo de muito valor. Porém, esta casa, ela foi evoluindo. Ela foi se ampliando por aparência. E ali, o que tinha naquela casa, ao qual ela estava se modernizando, já não era mais de tanto valor.
já não tinha mais tanto valor do que quando a outra vez que a casa era mais simples. Ela se modificou e o que havia dentro dela ficou de menor valor. E ela se modificou mais uma vez, pela terceira vez, ela se modernizou mais, ficou uma casa aparentemente falando muito bonita. Mas o que estava dentro dela, irmão, não tinha muito valor, não valia nada, era de pouca valia. O que estava dentro daquela casa era de pouco valor, era de muito pouco valor. Anchorabaço. E logo após, irmão, eu tive outra visão com um ser, uma pessoa, um homem. Essa visão é simbólica. E este homem estava de vestes brancas e ele representava a igreja pentecostal, Deus é amor. E ali, irmãos, quando eu estava ali naquele momento, eu podia contemplar que havia um espírito maligno, uma hierarquia maligna da morte carnal, que estava sujando as vestes deste homem, no caso, deste homem que estava vestido de branco, que é uma visão simbólica que estava representando a igreja Deus e Amor. Então que o espírito da morte espiritual estava sugando. Irmãos, também, em outro momento, em outra visão, em um arrebatamento de sentidos, eu fui levada ao inferno e contemplei uma líder da Deus é Amor, uma pessoa que estava dirigindo na diretoria da Deus é Amor. Ela estava transfigurada no inferno, ou seja, as suas práticas, o seu castiçal faltava lhe ser retirado, como Jesus disse para uma das 7 igrejas da Ásia, porque as suas obras não eram perfeitas diante de Deus, ou seja, não tinha esforço para a salvação. Irmão, eu pude entender daquela visão da casa que o Senhor estava se agradando da simplicidade da igreja, que muitos olhavam e não tinha muita aparência, não tinha muita coisa a desejar por aparência. Mas era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, governada pelo Senhor, porque como já falei, como já foi falado, na visão da casa era uma casinha, irmãos, muito simples. A primeira visão que eu contei era uma casinha muito simples, mas o que tinha dentro dela era de muito valor. Mas depois que ela foi evoluindo em aparência, foi perdendo a dimensão espiritual, e o que já tinha dentro dela não era de muito valor. O Espírito Santo já não operava como estava operando na simplicidade desta igreja. E o Senhor não está se agradando disso. Não estava se agradando disso. Na segunda visão daquele homem, que é uma visão simbólica que eu vi com as vestes brancas, é que suas vestes, pela mortandade espiritual que foi assolando a igreja, quando eu digo a igreja, irmão, eu não digo todos, tá? Eu digo a maioria, aqueles que o Senhor está alertando, porque as ordens, o mandato de Deus foi retirado e mudou, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor, porque existem pessoas fiéis, como ele disse para a igreja de Sardes, se assim não me falha a memória, que muitos já haviam morrido espiritualmente ali, mas que havia alguns que não deixaram ser levados e andariam com ele de branco, que estavam se santificando, mesmo que muitos já não dessem ligança à palavra do Senhor. Aleluia, choramana, subricanta, desperta a igreja pentecostal, Deus é amor. Digo isso, irmão, principalmente para a diretoria, para aqueles que estão governando. Eu não sou a primeira pessoa
Ai, que o Espírito Santo revela sobre, porque quem tem visão espiritual contempla e discerne o que está acontecendo com essa igreja. Mas o Senhor é Deus que ainda irá levantar os remanescentes. Não existe de Paulo nem de Apolo, irmãos. O Senhor levou o missionário Davi Miranda, porque Deus me mostrou ele na glória, no céu. Mas existem pessoas que o Senhor está levantando e irá levantar muito mais fiéis a Ele. Então, irmãos, essa foi a visão que eu tive, isto é o que eu relato, o que eu vi para a igreja, amém? Desperta a igreja do Senhor. Esta líder está a um passo de uma cova espiritual e também material tremenda. A líder da diretoria que eu vi, uma líder que eu vi que estava transfigurada ali já no inferno, porque Satanás já está se preparando para tragar. Ele só está enganando aqueles que acham que são alguma coisa, mas depois ele traga e leva para o inferno, irmão. Amém? Desperta a igreja, porque Jesus está voltando. A paz do Senhor a todos os irmãos.